Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e paz vos sejam multiplicadas. Nessa oportunidade, gostaria de falar um pouco deste assunto, um assunto, creio que um pouco pesado assim de dizer, mas Deus tem colocado isso no meu coração e creio que será de grande ajuda para nós neste momento que estamos enfrentando como igreja, no campo espiritual, e creio que nos ajuda a ter um olhar mais atento a tudo que tem acontecido, para que nós não sejamos negligentes como o mundo, como a maioria das pessoas que são apenas crentes nominais, crentes fronteiriços, pessoas naturais. Como vocês estão vendo, comunismo na igreja, o boicote. Não é que eu vou entrar no aspecto político, natural, histórico. Vou ler ali um artigo, alguma coisa só para relembrar o conceito de comunismo, mas através da mensagem do profeta e das escrituras, eu quero chamar as vossas atenções para o que é, o que é o comunismo de acordo com a ótica do profeta, da mensagem, da Bíblia, claro, e como isso está tão impregnado na estrutura da igreja hoje. E até por isso temos visto o comportamento de líderes e de igrejas a respeito daqueles que têm se mantido fiéis à palavra. Ouvindo, conversando com outros irmãos, ouvindo um ministro essa semana, um pastor, não me lembro de qual país, e aquilo foi de encontro ao que já vem sido despertado no meu coração através de mensagens que vou lendo do profeta, através da realidade que temos vivido, conversado com outros irmãos de vários lugares, e tenho percebido que muitas coisas que Deus tem colocado no meu coração tem também chamado a atenção de outras pessoas em diferentes lugares. É claro que Deus desperta cada um de uma forma, mas o importante é que nós temos visto que toda a igreja, cada indivíduo que faz parte deste grupo eleito, tem sido despertado por Deus, por este alarido. E eu quero, com a ajuda de Deus, então, transmitir para vocês este assunto dentro deste ângulo da mensagem do profeta. Claro que não vou conseguir trazer tudo aqui de uma vez só, mas vamos caminhando na medida que Deus nos permitir. Então gostaria de trazer esse versículo aqui como a leitura base. Esse texto de João capítulo 9 é um dos textos principais que eu vou usar aqui. Claro, mais na frente eu vou pegar esse capítulo e ler aqui com vocês, mas para começar eu gostaria de trazer bem esse versículo 34. Se você ler lá o texto todo, você vai ver que era um cego de nascença, que foi curado por Jesus. E exatamente os religiosos,
os que faziam parte da igreja, das sinagogas, ali investigando esse milagre que aconteceu, como eles não conseguiam aceitar, né, Jesus sendo um homem operando um milagre desse, mesmo que eles sabiam que aquele homem era aquele cego que eles conheciam, que todo mundo conhecia, que era um cego de nascença, e o qual eles imputavam que ele era daquela forma porque nasceu em pecado, que era uma pessoa cheia de pecado e tal, igual está falando aqui. Então eles não conseguiam aceitar. Mesmo eles sabendo que o homem era cego de nascença, eles tentou de todas as formas, chamou os pais, intimidou. Os pais deu uma recuada ali, ficaram com medo de ser expulso, como diz o texto. Foram falar, não, ele responde por si só, né? Nosso filho já é de maior, né? Já tem a maior idade, então ele responde por si. Foram no ex-cego, né? Que agora via, e tentaram de todas as formas, mas como o cego continuou dando seu testemunho, porque ele via, não tinha como negar, né? Não importava se para eles Jesus era pecador ou não, qualquer origem de Jesus, não importava, mas ele estava vendo, né? O que importava era isso, Jesus foi e curou ele, coisa que esses fariseus, esses líderes lá religiosos nunca tinham feito, né? A vida toda que ele frequentou lá, que seus pais frequentou, nunca tinha feito isso por ele. Agora estavam ali questionando. O que fizeram? Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Expulsaram o homem da igreja, expulsaram o homem da sinagoga, porque eles não conseguiram crer, aceitar que Jesus, sendo homem, curou aquele homem, operou aquele milagre. Eles não conseguiram engolir aquela verdade. Como eles não conseguiam provar que foi falso, como eles não conseguiam negar que aquilo aconteceu, que estava ali explícito, estava ali como 2 e 2 são 4, não tinha como, eles expulsou ele. Como eles não podem resistir, vencer a verdade, então eles estão expulsando ela. E as pessoas que ficam ao lado da verdade estão sendo expulsas. E onde isso está acontecendo? Exatamente nas igrejas chamadas da mensagem. Nós estamos chegando num quadro tão dramático que, como aconteceu com José, como aconteceu com esse homem aqui, esse cego de nascença, como nós vamos ver, aconteceu lá no primeiro Êxodo, aconteceu no segundo Êxodo e está se repetindo nesse terceiro Êxodo. É um quadro lamentável, mas que tem acontecido, e isso demonstra, irmãos, o quanto está próximo a nossa saída desse mundo. Os irmãos vão perceber ao longo dessa lição que as virgens nécias, vamos chamá-las assim, porque ficam aqui, se forem virgens nécias ainda tá bom, né? Muitos nem nécias vão ser, ainda tem isso. Mas essa igreja persegue esses eleitos, como fez essa igreja aqui no segundo Êxodo, na segunda vinda, nos dias de Jesus, como fizeram os irmãos de José. Eram filhos de Jacó também? Eram, mas perseguiram José, aquele espiritual, e isso fez com que houvesse uma saída. E essa perseguição dessas pessoas naturais, debaixo desse espírito comunista, vocês vão ver o profeta falando que esse comunismo é um espírito. Então eles perseguem essa noiva, esses eleitos, até que esses eleitos são tirados dessa terra. E o que acontece depois com eles? Serão perseguidos, como vocês verão aqui. Da mesma forma que eles fazem com a noiva agora, será feito com eles. Como aconteceu com os judeus lá na segunda vinda. Perseguiram os eleitos daqueles dias, perseguiram aqueles que creram em Jesus,
E o que aconteceu com eles depois? Tito cerca a cidade e extermina todos eles. Foram também perseguidos. Então, é um quadro que está acontecendo, que chegou, as escrituras se cumprindo, e isso é um termômetro que está nos mostrando o dia e a hora que estamos vivendo. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, ajude aos nossos irmãos e irmãs que assistirem esse vídeo, seja esta noite, seja qualquer horário, que tirarem um tempo para assisti-lo, que eles possam conseguir, ó Pai, ir além desse véu de carne, que eles possam acessar, ó Deus, a Tua presença, que eles possam ver, ó Deus, o que está sendo apontado para eles, que eles não olhem para mim, que sou um pecador, que sou um salvo pela graça, necessitado da Tua misericórdia dia após dia, mas que eles olhem para o Calvário, que eles possam olhar, ó Deus, para o que estou apontando, que é para essa mensagem, que é para as Escrituras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus queridos irmãos, isso estava ardendo no meu coração, este assunto, e eu não tinha nem tempo para poder trazer isso aqui, né, fazer essa transmissão, mas apertei mais um pouco, me esforcei mais um pouco para trazer isso aqui e creio que será de grande ajuda para nós, né, nessa nossa preparação para o rapto. Então aqui um pequeno artigo, né, do ponto de vista aí, didático. Aqui embaixo está a fonte, né, dessa pesquisa, eu vou deixar aqui vocês visualizar melhor depois. Então diz assim: de forma geral, a maioria dos livros didáticos costuma atrelar o surgimento do comunismo em função da reflexão teórica apontada por Karl Marx e Friedrich Engels. Entretanto, essa ideia de que o comunismo seria fruto de uma mera reflexão de dois teóricos do século XIX pode ser vista sobre outro prisma. Basta compreendermos o comunismo enquanto experiência socialmente vivida e, ao mesmo tempo, buscarmos enxergar traços dessa mesma experiência na fala de outros pensadores. O comunismo pode ser compreendido como certo tipo de ordenação social, política e econômica, onde as desigualdades seriam sistematicamente abolidas. Por meio dessa premissa, a experiência comunista parte de um pressuposto comum onde a desigualdade social gera problemas que se desdobram em questões como a violência, a miséria e as guerras. A intenção de banir as diferenças entre os homens acaba fazendo com que muitos enxerguem o comunismo como uma utopia dificilmente alcançada. Então foi retirado dessa fonte aqui, brasilescola.uol.com.br. Depois, se quiser, ler lá o restante do artigo da matéria. Bom, agora vamos ao que interessa, que é a mensagem do profeta, que é sob essa ótica que eu quero olhar juntamente com vocês. A partir do parágrafo 166, veja o que o profeta está dizendo aqui. O homem está apodrecendo em sua carne. Se estão passando pela meia-idade entre 20 e 25 anos, suas células cerebrais estão apodrecendo também. Que coisa, né? As pessoas ficaram de tal modo que não têm suficiente entendimento. Elas não sabem o que significa decência, não sabem a diferença entre certo e errado. E todavia, seu programa educacional, elas sabiam que a instrução, eu posso lhes provar isso, é do diabo? Não ler e escrever, mas quero dizer, colocar sua instrução em sua igreja. Ao invés do Espírito Santo, da palavra de Deus, colocar a instrução no lugar disso. No que o comunismo está baseado? Ciência, instrução. Esse é o Deus deles, Satanás. Vejam, foi isso que ele apresentou a Eva.
É a isso que eles ainda estão apegados. Olha onde o profeta conecta. Voltamos lá no princípio, onde nós tínhamos as duas árvores, os dois espíritos, dentro da estrutura da igreja. Então, veja onde estou chamando a sua atenção. Agora, isto prevaleceu em nossas igrejas. Então, veja bem, irmãos, o profeta falando do comunismo, falando aqui em que ele está baseado, e agora aqui no parágrafo 169. Agora, isto prevaleceu em nossas igrejas. Prevaleceu nos batistas, metodistas e presbiterianos, pentecostais e tudo mais. Alguma instrução intelectual, algum grande fulano de tal e algo assim. Não é o que tem acontecido aí nas igrejas da mensagem? Prevaleceu, o profeta está falando que isso prevaleceu em nossas igrejas. Algum grande fulano de tal e algo assim. Se eu não faço parte do companheirismo do fulano de tal, não vale. Aí muitos não vão parar para me ouvir porque não faço parte do companheirismo tal, ou porque não fui enviado pelo fulano de tal. Isso apenas o distancia mais de Deus. É errado, sim, Senhor. Agora, vemos que isto satisfaz o desejo deles. Quando uma igreja elegeria algo assim, serve para mostrar o que está na mente dessa igreja, qual é o desejo deles, do que eles têm sede. Eles querem dizer, nosso pastor tem mente aberta, ele não se importa que tomemos banho misto e vai conosco aqui. O profeta dando um exemplo. E hoje, o que temos visto? As pessoas afirmarem, nosso pastor não pensa assim, nossa igreja não pensa assim. E esses líderes conduzirem suas igrejas como muitos desses líderes conduzirem suas igrejas como ditadores, um espírito tão forte que as pessoas se submetem àquilo, tem mais medo de desobedecer, tem mais temor de ir contra a palavra desses homens, dessas igrejas, do que contra a palavra de Deus. Veja mais essa citação aqui, que é importantíssima. Isso já em 1954, o profeta falando isso. Essa que lemos anteriormente, mensagem sede, né? Veja que o profeta dizendo, parágrafo 67. E agora, eles dizem, aqui vem a Rússia, comunismo é a marca da besta, mas é mentira, isso não é a marca da besta. A Bíblia diz o que a marca da besta é. A marca da besta não é nenhum grande levante antirreligioso e antinação assim. Comunismo não é Rússia. Então, em várias mensagens, o profeta deixa claro, né? Porque muitos estudiosos, muitas pessoas tentando relacionar o anticristo, né? A marca da besta com comunismo, e o profeta explicando, não é isso. A marca da besta é algo que é bem próximo da marca do Espírito Santo, né? Do selo de Deus. É algo que imita, que parece. Mas o que é o comunismo? Então, na visão da mensagem, do mensageiro, é um espírito. Nós não temos que nos preocupar com a Rússia, né? Se a Rússia invadir a Ucrânia, invadir qualquer que seja o país e tal, enfim. Mas a preocupação é com esse espírito comunista atuando dentro da estrutura da igreja. E aí, como lemos ali na mensagem anterior, o profeta, voltando lá em Gênesis, lá nos dias de Adão e Eva, nossa própria
podridão é o que nos está matando. O comunismo está se movendo bem aqui entre nossas igrejas e tudo mais. Vocês sabem disso. Em nossas escolas, em nossos lares, em todos os lugares, em nossa nação. A coisa toda está simplesmente comida de vermes. O sabiá bicando a maçã não a danificará. É o verme no miolo que arruína a maçã. Isso é o que é. É simplesmente a podridão entre nós mesmos, indo em frente, chamando-nos a nós mesmos de cristãos e atuando como o mundo, e vestindo-nos como o mundo, e participando do mundo, e chamando a nós mesmos, o mundo está saturado de tal coisa, e não somente o mundo, muitos cristãos estão também. Sim, essa é o selo de Deus. Veja que já em 1954, o profeta, chamando atenção para esse espírito comunista dentro, né, ele falando aqui, o comunismo está se movendo bem aqui entre nossas igrejas e tudo mais. E aí veja, como que nós temos visto, como que isso aqui é tão real, irmãos, como isso está acontecendo. Eu conversando com parentes que moram, né, em outro estado, né, da minha terra natal, e a gente conversando com outras pessoas, você com certeza está vivenciando isso, seja na região que você está, na igreja que você está. Quantas pessoas estão sendo motivo de escândalo, de pedra de tropeço? Como temos visto isso, esse verme no miolo arruinando, né? Pessoas que chamam-se a si mesmas de cristãos e atuando com o mundo, jovens, velhos, todas as faixas etárias. E o mundo está saturado de tal coisa, e não somente o mundo, né? Cristãos também vendo tal coisa, saturados disso, essa podridão, como o profeta está dizendo. Então, que quadro! Agora, essa escritura de 2 Timóteo, capítulo 3, é uma escritura importantíssima para incluir aqui nesse quadro que nós estamos vendo, nessa lição. É uma escritura que nos chama a atenção para o cenário completo do que estamos vivendo hoje. Aqui nesse capítulo 3 de 2 Timóteo, nós temos a visão completa, praticamente, de tudo que tem acontecido e que se explica o motivo disso tudo. Claro, foi escrito, foi profetizado, né, aqui pelo profeta, e não tem como, né, uma vez que foi falado, né, é a palavra de Deus, aquilo vai se cumprir. Então veja bem, a partir do verso 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Então, assim, irmãos, se a gente fosse entrar em cada tópico desse, gastaria, né, muito tempo, mas talvez em algum dia poderemos focar só nesse capítulo aqui e destrinchar um pouco mais cada tópico desse. Mas tudo isso aqui nós temos visto acontecendo no mundo, mas dentro dessa estrutura que estou chamando a atenção da igreja, isso também tem acontecido, né? É sabido de todos nós. Então, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Nós vemos isso aqui tanto no povo, né, se cumprindo, como nos líderes,
como nos líderes, pastores, né? Aí, se nós fôssemos tomar Paulo falando ao próprio Timóteo, a Tito, sobre as qualificações e os requisitos para os pastores, muitos estão sendo enquadrados nesses requisitos aqui, ao invés daqueles que são direcionados para este ofício, para este ministério, né? Estão se enquadrando nessa escritura aqui. Veja bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Agora, o versículo 5, que eu quero destacar aqui, né, como foi destacado, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Numa das citações que eu vou ler aqui, o profeta menciona 2 Timóteo, capítulo 3, especialmente esse versículo 5. Então, a aparência de piedade, né? Tem essa aparência, por isso que se possível fosse, né? Então tem uma aparência, só que quando nós, através da revelação de toda a palavra, né? Porque como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, quando você vai tendo toda a palavra através da revelação de Jesus Cristo, como nós vamos ler também essa citação, essa revelação ela te ajuda então a discernir isso aqui e resistir. Não é à toa a Escritura mesmo fala, afaste-se desses também. Então, é algo que somente o Espírito Santo para nos revelar isso, irmãos. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Então, isso se aplica, claro, as escrituras, a maioria delas são compostas, né? Dupla aplicação e até mais. Isso se aplica no natural mesmo, mas principalmente quero que você reflita aqui, né, mulheres como igrejas, essas igrejas instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Então, tem esses tipos de líderes, de pastores, porque essas igrejas são instáveis, sobrecarregadas de pecados. Que é como o profeta disse aqui, nessa citação aqui da mensagem sede, que ele falando aqui, quando uma igreja elegeria algo assim, né, depois de dizer sobre a questão aqui do comunismo, serve para mostrar o que está na mente dessa igreja, qual é o desejo deles, do que eles têm sede. Então, essas mulheres, essas igrejas, levando agora para o lado espiritual, são conquistadas por esse tipo de coisa, porque é o desejo deles. Por isso eles se deixam levar por toda essa espécie de desejo. Olha, veja como fecha, né, irmãos? Como a coisa, como a escritura e a mensagem ali se conectando, né? Esclarecendo para nós. Então elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Aí vejam aqui embaixo, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé. Que coisa, irmãos. E aí nós temos um profeta semelhante a Moisés. E aí esses líderes como Janes e Jambres se opondo a Moisés, ao profeta, a mensagem que o profeta se foi,
Mas a mensagem está aí, a mensagem continua, mas eles resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé. Mas o que diz depois? Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então, o texto aqui por si só é bem forte, né, irmãos? Vamos seguindo aqui para mais uma citação. Veja o que o profeta diz aqui nessa mensagem, a partir do parágrafo 237. Ó, irmão, minha esposa estava ali de pé chorando. Eu disse, querida, é uma linha de separação. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós chegamos a esse ponto, irmão. Se a igreja não quer, se o pastor não quer, mas que você possa levantar e ter esse mesmo posicionamento de Josué e que o profeta teve. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que todo mundo ceda, permanece Jesus Cristo. Se eu tenho que ser chamado de fanático, se eu tenho que ser evitado pelo meu parente, meu semelhante, coisas assim, eu ainda escolho Jesus Cristo. Segure na imutável mão de Deus. Quando os amigos terrestres os desampararem, ainda para mais perto dele, una-se. Segure-se nele. Como eu estava conversando com a minha irmã de sangue mesmo, e hoje para uma mulher, irmãos, falando na igreja mesmo, as irmãs cristãs cheias do Espírito Santo sofrem retaliação, sofrem críticas, de dentro das chamadas irmãs da igreja da mensagem. As irmãs que estão ocupando seu lugar de dona de casa, de mães, criando, educando seus filhos em casa, sofrem perseguição, vamos dizer assim, críticas, todo tipo de negação das próprias irmãs. Por quê? Porque elas estão nisso aqui, ó. Egoístas, avarentas, presunçosas. Estão enquadrando aqui. Mas o que o profeta está dizendo? Ainda que todo mundo ceda, ainda que todas as mulheres estejam cedendo a esse sistema laodiceano, ao capitalismo, a avareza deste mundo, a soberba da carne, a todas essas coisas, mas você é uma filha de Deus, você tem conhecido o seu lugar, você tem olhado para estas promessas, você tem ouvido esse chamado que Deus fez para você, não para ser como todas. Você, irmão, não para ser como todos, mas permanecer ao lado de Jesus Cristo. Deus, deixa-me pregar como nunca. Deixa-me pregar ao homem moribundo como homem moribundo, eu mesmo. Deixa-me pregar às pessoas como se nunca tivesse outro sermão para pregar. Deixe-me persuadi-los a virem no altar, com as faces chorando, com lágrimas, voltarem ao lar e viverem como cristãos, e viverem em sua vizinhança, pararem com toda esta brincadeira de andar por aí, pular e se comportar de maneira repreensível, e atuando dessa maneira e irritando-se com isto e indo nessa direção. Oh, não façam isso, isso é do diabo. Esses espíritos demoníacos vêm sobre os cristãos. Lembrem-se, aqueles ministros ali embaixo, eles eram aqueles profetas, aqui agora lá nos dias de Micaías, né? Acabe, eles eram profetas, eles eram homens religiosos oferecendo um sacrifício.
Eles eram simplesmente tão religiosos quanto os mestres desse dia. Porém, irmão, eles estavam bem distantes de conhecerem a verdade. Então, o que diz aqui? Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar a um conhecimento da verdade. Não está vendo quão religioso o diabo é? O diabo não é nada adiante, coisa enorme como o comunismo, tudo contra o cristianismo. Não é. Isso é simplesmente tudo do diabo, seguramente. Porém, não é o anticristo. O anticristo é muito religioso, muito religioso. Foi um espírito religioso que crucificou Jesus. Sempre tem sido um mundo religioso, um povo religioso que crucifica. É o povo religioso que estava contra o verdadeiro Cristo. Foram os profetas religiosos que estavam contra Micaías. É o povo religioso do dia que está contra a mensagem de Deus. Como foi em todas as eras passadas, como foi com Israel no primeiro êxodo, como foi na segunda vinda de Jesus, não seria diferente nos nossos dias, né? A invasão dos Estados Unidos, 9/5/54. Agora, voltando lá no primeiro êxodo, trazendo aqui esse versículo 8 do primeiro capítulo de Êxodo, então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José, ou seja, que não conheceu José e também nem se importava, né, em conhecer, em saber da história. E eu acabei de ler o profeta falando sobre aqueles ministros, né, citando lá nos dias de Micaías, eram ministros, eram profetas, eram homens religiosos, mas eles estavam bem distantes de conhecerem a verdade. Aí nós voltamos lá no primeiro Êxodo e esse faraó, essa liderança, nada sabia sobre José. E José aponta para quem? Como todos nós sabemos, aponta para Cristo, aponta para Jesus, a palavra. E nós temos chegado a um tempo em que lideranças, em que igrejas, apesar de todo o conhecimento, nada estão sabendo a respeito da verdade. Nada estão sabendo a respeito de Cristo. Por quê? Suas ações têm provado isso. O comportamento deles ou dessas igrejas tem demonstrado isso. Aí nós vamos lendo aqui, agora o profeta falando, e irmãos, como a tendência, o profeta fala isso em várias citações, quando nós estamos lendo ele falando sobre comunismo, que existe, né, existe a tendência de todos os ditadores se associarem ao comunismo. Aquilo é uma tendência. O profeta fala sobre isso. E até aqui, o que nós já lemos aqui, já abordamos, o profeta sempre tem a preocupação ali de diferenciar o comunismo de anticristo, né, antipalavra. Sabemos que o anticristo, não só lá nas primeiras eras, mas principalmente na era que estamos vivendo, que ele está bem aqui atuando, fazendo frente, né, à palavra, né, como nós temos a figura de Judas como uma das principais ilustrações do anticristo, né? Tinha Cristo Jesus ali, Judas, o anticristo, tão parecido, tão
tão religioso e tudo mais. E agora nós olhamos para esse aspecto desse ismo, desse espírito, como o profeta nos disse ali, que uma de suas características, como nós lemos lá em João capítulo 9, eu li especialmente aquele versículo deles expulsando aquele homem de sua igreja, de sua sinagoga, porque ele abriu o bico, vamos dizer assim, porque ele ficou ao lado da palavra, porque era uma verdade, não tinha como contestar. Então, eles o expulsaram. Já que você não crê como nós, já que você não vê como nós, então saia daqui, você não faz parte. E muitas vezes eu presenciei e conheço muitas pessoas que também foram vítimas disso, vamos dizer assim, que tiveram que sair de determinados lugares porque foram expulsas daquela igreja por causa da palavra. Por causa que Deus estava trazendo mais luz e aquele local não aceitou, a liderança não aceitou e essas pessoas foram expulsas. Eu presenciei isso, eu vivenciei isso, posso dizer com propriedade. Também conheço várias outras pessoas que sofreram isso também. E o profeta nos mostrando esse espírito dentro da igreja e nós vivenciando isso hoje, sentindo isso na pele. Sendo que isso é uma das demonstrações de que está bem próximo então da saída da noiva. Então vocês conseguem perceber como esse espírito está cada vez mais forte e muitas pessoas não foram expulsas literalmente, verbalmente ali, mas o comportamento daquele grupo foi jogando essa pessoa ou essas pessoas, essa minoriazinha para o escanteio, para o canto, até que essas pessoas se sentiram fora ou sem lugar, se sentiram espremidas ali e tiveram que sair. Então vamos ler aqui o que o profeta diz. A partir do parágrafo 144, essa mensagem aqui é também muito importante para o entendimento desse ângulo que eu estou chamando a sua atenção. E essa é exatamente a mesma coisa. E lembrem-se, estou na fita, vocês verão isto. Talvez depois que eu haja partido, é exatamente isso que vai acontecer. Essas preciosas pessoas morrerão ali como moscas. Começa uma revolução. Tanto brancos como negros lutaram novamente e morrerão como moscas. E o que se tem quando tudo termina? Um monte de gente morta. Mas levantou-se um faraó que não conhecera José, que eu acabei de ler aqui em Êxodo capítulo 1. A mesma coisa hoje. Um homem se levantou, prestou o juramento na Casa Branca, que se recusou a prestar esse juramento. Não prestará seu juramento de que crê em liberdade de religião. E isso sendo um dos principais valores ali, da América, dos Estados Unidos da América. E veja lá nos dias do profeta, esse presidente, se não me engano, Kennedy, fazendo isso. E o profeta conectando isso lá nos dias do primeiro êxodo de Israel, quando então começou a ser escravizado, quando então a liberdade foi perdida por aquele povo,
Então veja bem, o que este novo Papa está dizendo? 4 coisas que ele disse. Uma delas é unir os protestantes e católicos. E para qualquer pessoa intelectual, essa é a coisa a se fazer. Mas conforme a Bíblia, é a coisa errada a se fazer. E a Bíblia disse que eles fariam isso. Aí, olhando aqui para o nosso cenário da mensagem, nós temos visto uma união, nós temos visto um slogan, uma campanha, vamos dizer assim, né, para unir e união, como talvez hoje não dê tempo, mas na próxima eu vou ler a mensagem Tempo de Unidade, né, e união, o profeta falando sobre todos se unindo, né, é uma unidade. Temos visto as pessoas com essa iniciativa de trabalhamos juntos para o reino de Deus. Como diz o profeta, intelectualmente falando, isso é uma boa coisa a se fazer. Agora, escrituristicamente falando, eis a pergunta. Vamos um pouco adiante. Neste tempo, Ramsés, no Egito, estava crescendo. Seu poder estava crescendo. O homem natural, Ramsés, estava crescendo. No tempo do profeta William Branham, esse espírito estava crescendo. Como o profeta veio, trouxe essa mensagem, mas igual ele falou aqui, né? Talvez depois que eu haja partido, e ele partiu, e agora estamos vendo um desfecho onde esses espíritos atuando, essas igrejas, estão agora maduras, e onde os cristãos, os eleitos, também estão chegando a uma fase adulta, estando preparados agora para este combate, para este confronto. Quando eu estava falando nos vídeos anteriores sobre o confronto, a verdade chega para nós e o que vamos fazer com ela. Então, o homem natural, o anticristo, está crescendo agora. Veja, o profeta falando aqui. Bem nos dias do profeta, estava crescendo. Começou pequenininho lá nas primeiras eras, Paulo já alertando, o apóstolo João alertando, foi crescendo já nos dias do profeta, já tinha tomado um tamanho. O profeta mostrando, por meio de política, ele já chegou à Casa Branca, em religião, ele deixou todo o povo tão confuso que eles de fato se deixaram levar por isso. E os líderes denominacionais, praticamente cada igreja que há na nação, já está na confederação de igrejas. Ramsés está crescendo e estão todos se unindo. E é isso que eles terão. E o que isto causa? Constitui um poder, uma besta exatamente como a primeira. Então, no campo natural, no mundo denominacional, tudo isso tomando forma, tomando corpo, e na estrutura da igreja, nosso cenário das igrejas da mensagem, como está agora? Então, há uma perseguição que vem sobre todos aqueles que não se unirem a isto, e um boicote. Agora não é o que temos vivido, sofrido, muitos de nós? Uma perseguição? Como eu disse, muitos de nós saímos de igrejas que pertencemos, muitos chegaram a ser expulsos. Fora a perseguição, difamação, calúnia, destruindo reputações das pessoas. Fora essas coisas. Por quê?
Então há uma perseguição que vem sobre todos aqueles que não se unirem a isto, e um boicote. Aí, o que seria esse boicote? Aqui, claro, nós estamos vendo, no ponto de vista do que vai acontecer na conclusão, de forma efetiva dessa marca da besta contra essa igreja, isso vai acontecer, mas agora essa igreja que será perseguida nesse tempo aí, ela está perseguindo agora a noiva. Como Esaú perseguiu Jacó, exatamente o mesmo quadro. Então, o que é esse boicote? Algo que muitos já presenciaram. Não ouça esse pastor, não ouça fulano. Por quê? Não faz parte daquele companheirismo, não faz parte daquela aliança. E aí numa igreja que alguém se levanta, mostrando ali para aquela liderança, para aquele pastor, olha pastor, o profeta diz isso, a Bíblia diz aquilo, veja. A ordem, conduta e doutrina, dízimo, olha como o profeta aplicava o dízimo na igreja, como o profeta aplicava as finanças. Veja isso, veja aquilo. Logo, esse pastor não aceita, essa igreja não aceita, o que que faz? Um boicote com aquele irmão. Olha, não ouça aquele irmão que está com doutrina errada. É ismo. Está com ismo. Não ouça aquele irmão, não ouça aquele pastor, não ouça aquele ministro. Aí coloca a sombra. Não é o que tem acontecido? Será tarde demais então? Você já recebeu a marca. Não diga, eu farei isso então. Melhor fazer agora. Ramsés estava crescendo. Ah, irmãos, então é importante aqui eu vos lembrar, ou eu lembrar-vos, que se você não tem a marca, o selo de Deus, o batismo do Espírito Santo na sua alma, obviamente, consequentemente, você será marcado com a marca do anticristo, com a marca da besta. Ou você está marcado por um, ou você está marcado por outro. Eu não me lembro se eu estou com a citação aqui nesse slide, que o profeta diz que só há dois poderes. Só há dois espíritos. Só há dois selos. Só há duas marcas. Ou você está selado com o Espírito Santo, ou você está selado com a marca da besta. É claro que isso há um processo para chegar a esse ponto, para essa conclusão, mas veja, há um boicote. Mas lembrem-se, enquanto Ramsés estava crescendo em poder no Egito, Deus tinha Moisés no deserto. Ele estava crescendo também. Então, enquanto isso estava crescendo nos dias do profeta, Deus tinha um Moisés, Deus tinha um profeta semelhante a Moisés, William Branham, crescendo também em poder. E hoje, se tem essa igreja natural, chegando a essa fase adulta, para manifestar essas perseguições, esse espírito comunista, essa noiva também está chegando a uma maturidade, está crescendo em poder também, para resistir esse espírito anticristo.
para suportar essa perseguição. Ambos estão crescendo novamente. Veja que Ramsés tinha um sistema político. A maioria dessas igrejas da mensagem tem um sistema político. Mas Deus tinha um sistema espiritual, sob um profeta, pronto a ir para falar ao povo. Deus tem o seu sistema espiritual hoje ainda. Ambos estão crescendo novamente, será um confronto. Um destes dias, o tempo não está longe quando virá um confronto. E estamos vivendo esse confronto. É a realidade que estamos vivendo. Como a Escritura diz, o natural tipificou o natural. Você não pode escapar disto. Aí está. Está bem diante dos seus olhos. É verdade. A pura verdade, profeta. Veja a igreja agora chamando a sair, tornando-se poderosa. O Espírito Santo descendo, os mistérios de Deus sendo revelados e postos em ordens. Está vendo? Está acontecendo, irmãos. A coisa está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Que coisa! E aqui mesmo, ela já está na Casa Branca e a igreja está se unindo, amém? Não uma denominação, fora da escravidão de iniquidades, para longe dos amorreus, um povo que é livre. Oh! Deus tinha Moisés, seu futuro profeta, ainda que ele já tivesse profetizado, e isto provou que ele estava certo, mas ele ainda estava na escola do deserto, oculto do resto do mundo, mas ele foi instruído, sendo treinado no deserto. Os inimigos proporão sempre seu sistema, e a incredulidade o aceitará, porque o inimigo é o sinal intelectual. Agora, lembre-se, há só dois, não se esqueça disso. Veja aqui, está aqui o parágrafo aqui que o profeta diz. Há só dois poderes. Um é poder espiritual do Espírito Santo, o outro é o diabo, operando através de poder intelectual. Porque foi aí que ele entrou no Jardim do Éden, através de poderes intelectuais para fazer Eva crer em concepção intelectual contra a palavra. É tão claro quanto possa ser. As crianças poderiam entender isso, está vendo? Está vendo? E é assim que tem sido o tempo todo. Então, como diz o profeta, só há esses dois poderes. Ou está operando em mim, em você, o poder espiritual, o Espírito Santo, ou está operando o poder intelectual do diabo. Só há esses dois. Aqui está no Egito esta manhã. Há um poder intelectual operando em Ramsés, tornando-o poderoso, e o levantou, o qual não conhece a liberdade para permitir o que José tinha feito, o que a igreja tinha feito no princípio. Quantas igrejas Ramsés agora nos nossos dias? Quantos líderes Ramsés nos nossos dias? Que não querem permitir, que não conhecem a liberdade que Deus levantou através de José, o nosso José, Senhor Jesus Cristo, a liberdade que o nosso Senhor Jesus Cristo concedeu à sua igreja através do derramamento do Espírito Santo lá em Atos 2, que não conhecem a liberdade que Deus nos deu através de Marcos 16, através de João 14, 12, como tem se levantado esses Ramsés que não conhecem, que não conheceram José, que não conheceram Jesus Cristo pela experiência do novo nascimento. E estão amarrando o Espírito Santo através desse poder intelectual
e estão aprisionando as pessoas em seus credos e dogmas, fazendo cercas. Tirando a liberdade das pessoas. É o tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos. E agora nós vemos a mesma coisa, um poder intelectual entrelaçando entre as igrejas. E se levantou a uma cabeça eclesiástica que não se importa acerca do que a Bíblia disse. Veja como é a pura verdade, meus irmãos, como é o assim diz o Senhor. Não se importam. É o que o fulano de tal disse, é o que a igreja tal disse, com todos, fulano de tal, o bispo, o apóstolo, quem quer que seja, com todos os seus anos de mensagem, com toda a sua reputação. Uma cabeça eclesiástica que não se importa acerca do que a Bíblia disse. Eles têm seu próprio sistema. Não é o que a Bíblia disse, é o que a igreja disse. Como eles se enquadraram exatamente no que as denominações se encontram. Se você for tentar mostrar para qualquer placa de igreja denominacional o que a Bíblia diz, ele retorna para você, ele te responde segundo o que a sua igreja disse. Quantas vezes eu já ouvi colegas de trabalho, enfim, pessoas que eu já convivi, que eu convivo. Ah, sua igreja não te permite usar bermuda? Ah, sua igreja não te permite ficar sem camisa? Ah, sua igreja não permite sua esposa cortar o cabelo? Usar calça? É o mesmo quadro, é a mesma situação em que se encontra as igrejas chamadas da mensagem. Os indivíduos chamados cristãos da mensagem não é mais o que a Bíblia disse, é o que a igreja disse. E os protestantes se entrelaçaram direto dentro disso até que todos os seus grupinhos dessa maneira. Bem, claro, eu sei que ela diz isto, mas eu lhe digo, aqueles dias já passaram. Não é o que nós ouvimos muitas vezes? Às vezes não falam isso, mas as suas ações expressam isso. Aí o profeta cita, 2 Timóteo capítulo 3, onde eu li aparência de piedade, negando a eficácia, negando o efeito dela. Como o profeta menciona Marcos 16 e diz, Marcos 16 em ação, é demonstração ou característica da verdadeira igreja, a igreja original do Pentecoste. Mas eles negam a eficácia, eles negam a ação da palavra. Aí o profeta diz, toda a escritura na Bíblia aponta direto para isto. Essa citação está na mensagem Terceiro Êxodo, 30 de junho de 1963, uma mensagem importantíssima para esse assunto aqui que eu estou lidando com vocês. Se tiver a oportunidade de ler essa mensagem, vai te ajudar muito. Mesmo se já tiver lido, leia novamente. É uma mensagem que cada vez que eu me aproximo dela, estou extraindo
muita coisa, e que Deus nos ajude a meditar nessas coisas, a refletir para isto que nós temos nos aproximado, um momento realmente delicado que nós estamos vivendo. Eu vou parar por aqui, mas Deus nos permitindo, estarei dando continuidade neste assunto que veio muito forte no meu coração, e eu tive que tirar aqui alguns minutos para falar com os irmãos sobre isso, e que Deus possa vivificar isso nas vossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande shalom e até a próxima.